Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Um detector de mentiras consiste em um circuito elétrico simples no qual faz parte o corpo humano. A inserção do corpo humano no circuito se dá do dedo indicador da mão direita até o dedo indicador da mão esquerda. Dessa forma, certa corrente elétrica pode passar por uma parte do corpo. Um medidor sensível ao perímetro revela um fluxo de corrente quando uma tensão é aplicada no circuito. No entanto, a pessoa que se submete ao detector não sente a passagem de corrente. Se a pessoa mente, há uma ligeira alteração na condutividade de seu corpo, o que altera a intensidade da corrente detectada pelo medidor. No dimensionamento do detector de mentiras, devem ser levados em conta os parâmetros: a resistência elétrica dos fios de ligação, a tensão aplicada no circuito e a resistência elétrica do medidor. Para que o detector funcione adequadamente como indicado no texto, quais devem ser as características desses parâmetros? Então, pois bem, pessoal. Eita. Opa, não sei o que deu aqui. Bem, primeiramente, a corrente elétrica, a relação existente é a tensão divididos pela resistência. Pensando aqui numa pessoa isolada na superfície, e bem, tem-se dois fios condutores, o amperímetro A e ali detector de mentiras. Meio mal desenhado, mas não importa, tá? Pois bem, primeira coisa, como a pessoa não está sentindo a corrente elétrica, não vai sentir essa corrente, então sabe-se que a corrente elétrica deve ser um valor baixo. E bem, para um amperímetro não alterar, né, a sua presença não alterar o valor dessa corrente que já é baixa, o amperímetro deve ter uma resistência desprezível, uma resistência próxima de zero, de forma que ele não vai, né, interferir. Pois bem, para eu ter uma corrente elétrica baixa, bem, eu preciso que tanto a tensão quanto a resistência sejam altas ou a resistência e a tensão sejam baixas. Daí vem o comportamento da pessoa. Como a condutividade dela varia quando a pessoa mente, né, tem que se pensar nessa variação de condutividade. Que bem, é um valor muito pequeno, né, essa variação. Essa diferença de condutividade é um valor pequeno, de forma que no mundo real nós não conseguimos, né, passar a ser um condutor elétrico por causa de estar mentindo ou falando a verdade, né? Então essa variação de condutividade é um valor muito pequeno que varia. De forma que, se eu tenho uma resistência muito grande, a diferença que vai fazer, se fosse uma resistência alta, não iria fazer muita diferença. Então eu tenho que ter uma resistência que esteja mais ou menos nessa mesma ordem de grandeza ali daquela variação de condutividade. Logo, eu preciso de uma resistência que seja baixa para os fios condutores. E dessa forma, a tensão aplicada também tem que ser baixa, pois os dois valores sendo pequenos, garanto que daí minha corrente elétrica vai ter um valor baixo, né? Até porque uma tensão muito alta também poderia causar sensações na pessoa que está submetida ao detector. Então, o que teremos que ter é uma pequena resistência dos fios de ligação, uma pequena tensão aplicada, né, e a resistência interna do medidor sendo desprezível. Aí temos ali a letra E. O outro aqui, pequena resistência e alta tensão. Não, pois eu teria uma corrente muito alta. B, alta resistência e pequena tensão e alta resistência interna. Alta resistência interna do medidor, isso iria interferir na medida da corrente elétrica. Também não.
D, alta resistência dos fios de ligação, alta tensão aplicada e resistência interna desprezível. Bem, não pode ter uma alta resistência, pois não, com uma resistência alta, não iria gerar uma diferença na condutividade muito grande, né? No caso, a pessoa, né? Ela ia ser basicamente, ela não iria alterar a corrente que passa. Então tem que ter uma resistência muito pequena para se comparar com de um ser humano. E D, pequena resistência nos fios e alta tensão. Isso também não, pois geraria uma corrente elétrica muito grande. Teremos então a letra E como resposta. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.